Na nossa leitura do Evangelho de hoje, eu enfatizei exatamente o conselho dado por Jesus aos discípulos: não leveis nada para o caminho, nem cajado para se apoiar, nem bolsa para guardar coisas, nem sacola, onde a gente guarda também coisas. Jesus pede dos discípulos que eles levem pelo caminho a confiança na providência divina. Então ele diz assim: onde vocês passarem, forem acolhidos, forem recebidos, pois bem, é a mim que receberão. Caso contrário, sacudi a poeira dos vossos calçados, das vossas sandálias. Jesus pede dos discípulos uma atitude de confiança na providência divina, do tipo: não leveis nada pelo caminho, como quem diz, caminha, faz o teu caminho e confia na providência divina. Ele providenciará o teu cuidado, a providência divina é quem de fato vai te conduzir e te guiar. Mas caminha, mas trabalha, mas anuncia, Quer dizer, esse caminhar não significa caminhar sem um objetivo. Um caminhar que significa trabalhar e a certeza do cuidado e da providência divina. Eu enfatizei essa parte, não leveis nada para o caminho, aqui já entendendo o caminho como o caminho que a gente percorre ao longo da nossa vida, A nossa estrada. Cada um tem a sua estrada, cada um percorre o seu caminho, cada um está a fazer a sua Páscoa, a sua passagem neste mundo. A sugestão desse texto, se visto desta forma, é que a gente evite levar para o caminho e pelo caminho aquilo que torna pesada a travessia, difícil a travessia desse mesmo caminho. E aqui eu me refiro àquelas experiências, ou aqueles apegos, ou aquelas situações que de fato, ao longo do caminho, vão tornando muito pesada a nossa jornada, ou pesada a nossa história. Aqui me refiro das coisas materiais, sim, a gente costuma às vezes acumular, guardar, juntar coisas que tiram um pouco a nossa liberdade, a ponto da gente virar um pouco escravo delas, dessas coisas. Num dado momento a gente não sabe se as coisas estão a meu serviço ou se eu estou a serviço delas. Mas falamos também aqui de experiências ligadas à nossa estrutura emocional, A gente carrega para o caminho recordações, lembranças, emoções que eu penso que deveriam ser colocadas nas mãos de Deus e deixadas, porque elas vão se tornando ao longo do tempo muito pesadas para um longo caminhar de tantos anos. E me refiro também até a experiências de caráter espiritual, muito ligadas a essas outras, de caráter emocional, que também tornam muito pesado e penoso o nosso caminho. Hoje nós celebramos o Padre Pio, São Padre Pio, o exemplo de um homem livre, que não carregou nada pelo caminho, que permitiu que a providência divina não só conduzisse, mas agisse através dele, conduzisse a vida dele, mas agisse através dele. Hoje eu estava lendo um autor que comentava que a vida de Padre Pio, tão rica em dons sobrenaturais, com sinais da espiritualidade muito fortes, é uma vida profética para o nosso tempo, tão imediatista, tão descrente, tão superficial do ponto de vista das coisas, enxergar apenas a capa, apenas a superfície, e não descer ou não enxergar a profundidade das coisas, ou o fundamento das coisas que está em Deus, que o exemplo, o testemunho, as tantas experiências místicas do Padre Pio acabam também sendo proféticas para nós. Para que alguém chegue perto, ou para que alguém se avizinhe
da riqueza dessa experiência espiritual, é preciso estar um pouco mais livre. Quem carrega muita coisa para o caminho, de fato, ocupou de tal forma a sua caminhada, a sua Páscoa, que não há brecha, não há espaço para essas coisas que são mais relativas à nossa espiritualidade e à nossa vida de fé. Então hoje a palavra nos convida a olhar com carinho para as coisas que a gente carrega pelo caminho, para o caminho, e ter coragem de deixar o que não convém carregar. Se a gente ainda carrega coisas que não convém carregar para a nossa Páscoa, a nossa passagem, o nosso caminho, existe um grande convite da palavra de hoje de deixar por ali e não carregar para o caminho estas coisas que nos atrapalham, que tornam pesada e difícil a nossa caminhada de fé. Acharam que eu ia terminar, né? Estava com todo jeitinho de que ia terminar. Mas não terminei não. Eu tive um professor na universidade, acho que eu já contei essa história aqui uma vez. Eu até ouvi essa semana passada, esse professor ainda é vivo. Ele teve uma experiência de trabalhar no Japão, e ele trabalhando no Japão, né, ou muita coisa no Japão chega pelo mar, né? Chega ou sai do Japão pelo mar. O mar faz parte da rotina de alimentação, o mar faz parte da cultura japonesa de maneira muito, né? Mas quando a gente vai num lugar para comer comida japonesa, tem cheiro de peixe, né? Tem muita coisa do mar envolvida ali na experiência da cultura e na experiência de vida dos japoneses. E ele disse que as embarcações, uma vez ele foi a um porto japonês, as embarcações são muito sofisticadas, são enormes, né? E ele observou uma coisa muito comum lá, que é as embarcações chegarem junto do porto e precisarem passar por um trabalho bacana assim de limpeza do casco, porque ao longo da travessia do mar tem umas coisinhas que vão grudando, vão grudando ali. E quando a gente olha o tamanho da embarcação, do navio, e aquelas coisas pequenas que grudam por ali, aquilo parece tão insignificante em relação ao tamanho, que por que fazer aquilo, né? E ele nos contou que certa vez ele foi perguntar a alguém lá no porto, para que aquela necessidade de um trabalho tão meticuloso como aquele, né? E a resposta dada a ele foi a seguinte: olha, esse trabalho é importante, porque essas coisinhas que vão se grudando, elas tornam a viagem mais lenta, mais demorada, o consumo de combustível é maior, o motor acaba tendo uma vida útil menor e a gente tem um consumo de combustível maior e em muitos casos, né, com a conjunção desses fatores, pode até determinar, por exemplo, a morte, vamos dizer assim, né, o fim da vida útil do navio, em virtude daquele peso que somado, aquilo tudo que vai se grudando ao casco, somado ali às tantas viagens, acaba sim fazendo uma grande diferença. O interessante é perceber, por exemplo, no que ele contava para a gente, depois de contar isso, é que ele disse que olhava muito para a nossa vida dessa forma, como um navio que está fazendo uma longa travessia e que a gente precisa parar de vez em quando para limpar o casco, porque senão a viagem vai ficando difícil, cara, arriscada, lenta. Então a necessidade sim, de vez ou outra, parar para limpar o casco. Eu gosto muito desse exemplo do professor, e eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o da mala, né? Comparar a nossa vida a uma viagem. Tem gente que viaja 60, 70, semana retrasada nós perdemos um padre amigo, 75 anos, é uma viagem boa, longa, outros mais ou menos. De qualquer forma, se você faz uma viagem com uma mala leve, né? Quem já foi militar e faz aquela marcha de 12 quilômetros antes do início do acampamento,
Não há nada leve que termine depois daquela marcha ainda leve. Então, no início da viagem, a gente coloca ali a mala e começa a caminhada e tem aquela sensação, não, leve, tranquilo. Mas quando se vai carregar aquilo por muito tempo, um guarda-chuva que seja, se não tem nenhuma previsão de chuva, ou um casaco que não tenha nenhuma previsão de frio, faz uma diferença enorme no peso que a gente carrega no lombo. Então, por isso, eu gosto desse exemplo, que às vezes é necessário a gente abrir a mala e pensar assim, para esse trecho da viagem que eu vou fazer, convém levar tanta coisa? Tu não se parece aquela mulher que vai fazer uma viagem de fim de semana, vai para Fortaleza, por exemplo, e ela pensa assim, bom, eu vou levar um casaco, porque vai que faça frio, né? Em Fortaleza não costuma fazer frio. Eu vou levar um guarda-chuva, a gente vai passar pelo interior de algum lugar, vai que chuva. Tudo tão remoto de possibilidade, mas ela bota aquilo tudo na bolsa. Mas num dado momento ela chama alguém, o esposo às vezes, e diz, amor, leva para mim, está pesado, está difícil, né? Você entende o que eu quero dizer? E aí a gente passa ali a carregar, é o famoso conceito de peso morto, a levar um peso morto. Pois bem, a gente precisa ter muito cuidado diante da palavra de hoje, para olhar um pouco para a nossa caminhada espiritual, para as nossas emoções, para as nossas lembranças, e ter o cuidado de abrir a mala e jogar para fora da mala peso morto. Fecha de novo a mala e continua a viagem mais leve, mas não levar peso morto para uma viagem que vai durar tanto tempo. E uma viagem que a gente não pode se desfazer dessa mala, nem encostar em lugar nenhum, né? Como é que você vai encostar em algum lugar a mala das emoções? Como é que você vai encostar em algum lugar a mala das lembranças e das recordações? Como é que você vai encostar em algum lugar a mala da própria história? Então, ou a gente decide abrir e deixar algumas coisas pelo caminho, ou a gente vai carregar a mala e essa mala vai ser nossa e ponto final, né? Feito aquele camarada que vem com uma bolsa pelo meio da rua, alguém para o caminhão, oferece a carona para ele, ele sobe no caminhão e em vez de botar, ele continua com a bolsa aqui, quer dizer, ele continua a carregar o peso. É semelhante a algo do tipo, a gente vai continuar carregando esse peso. Então a atitude mais inteligente é abrir a mala e deixar algumas coisas pelo caminho para continuar. Vamos com alegria hoje, no ofertório desta missa, você aí de casa, que estão aqui presentes, quem sabe colocar aqui aos pés do altar estas coisas que a gente olhando para a nossa mala entende que hoje precisa deixar aos pés do altar, que não convém carregar, que faz parte daquilo que Jesus diz, não leveis nada para o caminho, nada daquilo que te pesa e não te permite fazer bem o teu caminho convém ser levado. Vamos com alegria acompanhar então o nosso canto das ofertas.